Meu marido me trocou por sua secretária e me deixou sem nada. Mal sabia ele que a nova dona da empresa, a quem ele tanto tentava impressionar, era eu. Naquele instante, eu entrei naquela sala de reuniões imponente e vi seu queixo cair em puro terror. Ele, que aguardava a aprovação da acionista majoritária, me encarava como se visse um fantasma. O silêncio na sala era ensurdecedor, o som do seu mundo desabando. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Mas para entender o terror nos olhos dele, o choque que paralisou cada músculo do seu rosto enquanto ele me encarava do outro lado daquela mesa de mogno, vocês precisam voltar comigo. Apenas 6 meses antes, o mundo era um lugar completamente diferente. Minha vida não era minha, era um anexo da vida de Ricardo. E na minha inocência, eu acreditava que isso era amor. Minhas manhãs começavam antes do sol, com o aroma do café forte, do jeito que ele gostava, preenchendo a nossa casa impecável. Eu era a primeira a acordar e a última a dormir. Cada detalhe do nosso lar, dos lençóis sempre frescos ao jardim perfeitamente cuidado, era orquestrado por mim. Eu via isso não como um trabalho, mas como minha maior obra de arte, a construção de uma vida perfeita para o homem que eu amava. Lembro-me claramente de uma manhã típica. Ele desceu as escadas, já vestido em seu terno caro, o celular pressionado contra a orelha. Eu o interceptei no caminho para a porta, com um sorriso, para ajustar o nó de sua gravata. Ele mal me olhou murmurando um obrigado distraído antes de me dar um beijo rápido na testa, um gesto automático, vazio de qualquer sentimento verdadeiro. Para mim, naquela época, era o suficiente, minha vida era um reflexo da dele. Se ele precisava receber um cliente importante de última hora, eu cancelava sem pensar 2 vezes o almoço que havia marcado com minhas amigas há semanas. Minhas amigas, eu mal as via, meu mundo social era o dele, meus interesses eram os dele. Eu era a anfitriã perfeita em seus jantares de negócios, a esposa silenciosa e sorridente que todos elogiavam, mas que ninguém realmente via. Eu era um acessório bonito e funcional na vida de Ricardo Vargas. O ponto alto da minha dedicação cega e agora vejo da minha tolice aconteceu quando ele decidiu que precisava de um carro novo. Um sedã de luxo importado que, segundo ele, era essencial para a imagem de um vice-presidente. O valor da entrada era alto e nossas finanças que ele administrava sozinho estavam apertadas, como ele dizia. Sem hesitar, eu abri meu antigo porta-joias. Lá dentro, repousava uma gargantilha de ouro que pertenceu à minha avó, a última peça de valor sentimental que eu ainda tinha da minha família. Fui a uma joalheria naquela mesma tarde e a vendi. Quando entreguei o dinheiro a ele, seus olhos brilharam, não de amor por mim, mas de cobiça pelo carro. Eu sorri e disse que ele merecia, que aquele carro era o símbolo do seu sucesso. Do nosso sucesso. A ironia é que ele usaria aquele mesmo carro para me deixar para trás. Eu acreditava que éramos uma equipe, que cada sacrifício meu era um investimento no nosso futuro. Cada prato que eu preparava, cada camisa que eu passava, cada vez que eu engolia meu próprio cansaço para ouvir sobre seu dia estressante, eu via tudo como um ato de amor. Ele via como sua obrigação. Eu era o alicerce invisível sobre o qual ele construiu seu império, e como todo alicerce, eu deveria permanecer enterrada e esquecida. Ele só não contava que o alicerce era mais forte que o prédio inteiro. Eu dava tudo de mim, acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. O amor nos torna cegos, mas a rotina nos torna invisíveis. Eu acreditava que o nosso 30º aniversário de casamento seria uma celebração, uma reafirmação de tudo o que havíamos construído. Eu passei a tarde inteira me arrumando, escolhendo o vestido de seda azul que ele sempre dizia que realçava meus olhos. Eu me olhava no espelho e via as marcas do tempo, sim, mas via principalmente as marcas da nossa história. Cada linha de expressão era um sorriso compartilhado, cada fio de cabelo branco, uma preocupação vencida juntos. Eu estava orgulhosa da mulher que me tornei por ele, para ele. O restaurante era o nosso lugar especial, o mesmo onde ele me pediu em casamento, onde comemoramos cada grande promoção sua.
O ar era perfumado com o cheiro de pão fresco e vinho caro. As luzes eram baixas, as velas tremiam sobre as toalhas de linho branco, e o som suave de um piano ao fundo criava a atmosfera perfeita. Eu cheguei na hora, como sempre. Pedi uma taça de água com gás e esperei, sentindo uma pequena borboleta no estômago, uma ansiedade boba, como a de uma adolescente no primeiro encontro. 10 minutos se passaram. 20. Meia hora. A borboleta no estômago se transformou em uma pedra fria. Eu olhava para a porta cada vez que ela se abria, o sorriso ensaiado morrendo nos meus lábios quando via que não era ele. Comecei a sentir os olhares dos outros casais, olhares de pena para a mulher de meia-idade, vestida para uma festa, sentada sozinha em uma mesa para dois. A humilhação começou a borbulhar sob a minha pele, quente e desconfortável. Quando Ricardo finalmente chegou, quase uma hora atrasado, não houve pedido de desculpas. Não houve um beijo, nem mesmo um olhar de admiração para o vestido que eu escolhi com tanto cuidado. Ele se sentou pesadamente na cadeira à minha frente, o rosto uma máscara de indiferença. Ele parecia um estranho vestindo o terno do meu marido. Ele não tirou o casaco, um sinal claro de que não pretendia ficar. Eu tentei sorrir, quebrar o gelo. Eu disse algo sobre o trânsito, sobre como o restaurante continuava lindo. Minha voz soou fina e fraca até para os meus próprios ouvidos. Ele apenas assentiu, os olhos vagando pelo salão, evitando os meus. O garçom se aproximou, sorridente, perguntando se gostaríamos do champanhe de sempre para comemorar. Antes que eu pudesse responder, a voz de Ricardo cortou o ar, fria e afiada como um caco de vidro. Ele disse que não, apenas água para ele. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti em toda a minha vida. Não era um silêncio confortável de companheirismo, mas um vácuo denso, cheio de palavras não ditas que sufocavam o ar. Finalmente ele suspirou, um som cansado, impaciente, e fixou os olhos em mim pela primeira vez naquela noite. Mas não havia amor ali, havia apenas uma resolução fria, calculada. Ele me disse que precisava ser honesto. A palavra honesto soou como um insulto vindo dele. Ele disse que nós dois não fazia mais sentido. Que ele havia mudado, que a vida dele agora era outra. E então, ele pronunciou o nome dela, Jéssica. O nome da sua secretária. Uma moça jovem e ambiciosa que eu mesma havia recebido em minha casa para jantares de negócios, a quem eu havia servido café e tratado com a mesma cordialidade que dedicava a todos. Ele disse que estava com ela. Cada palavra era um golpe físico. Senti o ar fugir dos meus pulmões. O som do piano, as conversas ao redor, tudo desapareceu, substituído por um zumbido agudo em meus ouvidos. Meu mundo inteiro, construído sobre a fundação de 30 anos de dedicação, desmoronou em um único instante. Mas ele não tinha terminado. A crueldade dele era metódica. Ele empurrou um envelope pardo sobre a toalha de linho. O papel era áspero sob a luz da vela. Ele disse que eram os papéis do divórcio, que ele já havia assinado. Ele continuou, a voz monótona, como se estivesse lendo um relatório de negócios. O nosso apartamento, a nossa casa, o lar que eu construí com as minhas próprias mãos, já havia sido vendido para cobrir, segundo ele, algumas dívidas de investimento. Meus cartões de crédito e extensões dos dele haviam sido cancelados naquela manhã. Ele terminou com uma frase que queimaria em minha memória para sempre. Ele disse que achava que era o justo. Justo? 30 anos da minha vida, da minha juventude, do meu amor incondicional reduzidos a um envelope pardo e a uma conta bancária vazia. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar. A humilhação era um fogo que me consumia de dentro para fora. Eu podia sentir os olhares, as pessoas nas mesas vizinhas fingindo não ouvir. Mas a atenção de todo o restaurante estava em nós. Eu era o espetáculo da noite. A esposa abandonada. Ele se levantou. A cadeira arrastou no chão, um som agudo que ecoou o grito preso na minha garganta. Ele ajeitou o terno, nem mesmo um último olhar para a mulher que ele estava deixando em ruínas. Ele simplesmente se virou e foi embora, deixando-me ali, paralisada, com o coração em pedaços e, para completar a humilhação, com a conta da nossa última e terrível ceia para pagar. Naquele momento a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer.
Eu não sei como paguei aquela conta. Acho que usei as últimas notas que tinha na carteira, um dinheiro que guardava para uma emergência. Aquela, sem dúvida, era a maior emergência da minha vida. Saí do restaurante e o ar frio da noite bateu no meu rosto, mas eu não sentia nada. Por dentro eu era um deserto de gelo. A mulher que entrou ali, cheia de esperanças para celebrar 30 anos de amor, havia morrido sentada àquela mesa, abandonada com a conta de um banquete fúnebre. O táxi me deixou na porta de um prédio modesto, muito longe do bairro nobre, onde eu acreditava ter construído um lar. Engoli o orgulho, que era a única coisa que Ricardo não tinha conseguido me tirar, e disquei o número da minha amiga de infância, Clara. A voz dela soou sonolenta do outro lado, mas quando ouviu meu soluço abafado, ela apenas disse para eu subir. O apartamento de Clara cheirava a lavanda e a livros antigos, um cheiro de conforto que quase me fez desabar no momento em que cruzei a porta. Ela não fez perguntas. Apenas me abraçou, me levou até o pequeno quarto de hóspedes e me deu uma xícara de chá que esquentou minhas mãos, mas não a minha alma. Naquela primeira noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando para a parede, enquanto as palavras de Ricardo ecoavam na minha cabeça. O apartamento vendido. Os cartões cancelados. Jéssica. Cada palavra era um golpe, uma nova camada de traição se revelando. Nos dias seguintes, Clara me deixou em paz, me trazendo comida que eu mal tocava, e me deixando chorar no silêncio do seu apartamento. Minha vida inteira, 30 anos de dedicação, havia sido reduzida a 2 malas de roupas e algumas caixas de recordações que Clara, com sua generosidade infinita, buscou no depósito do nosso antigo prédio antes que tudo fosse descartado. Foi em uma tarde cinzenta, enquanto eu remexia nessas caixas em busca de algum documento, de qualquer coisa que pudesse me dar um norte, que a encontrei. Estava no fundo de uma caixa de madeira, sob álbuns de fotos amarelados e os primeiros desenhos dos meus filhos. Uma carta. O envelope estava amarelado pelo tempo, com meu nome escrito em uma caligrafia firme e elegante que eu reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia do meu pai. Grampeado ao envelope, um cartão de visita sóbrio, com o nome Dr. Arthur Monteiro, Advocacia. Meu pai. Aquele nome era quase um fantasma na minha vida, um magnata recluso, um homem que eu amava, mas de quem me afastei por insistência de Ricardo. Ele sempre dizia que meu pai era controlador, que queria nos separar, que seu dinheiro era uma influência negativa. E eu, cega de amor, acreditei. Por lealdade ao meu marido, eu havia me tornado uma estranha para o meu próprio sangue. Recebi aquela carta há quase 5 anos, mas nunca a abri. O orgulho me impediu. Agora, sem nada além de orgulho ferido, a carta parecia a única coisa no mundo que me restava. Mas antes de abri-la, algo mais forte me impulsionou. Uma necessidade doentia de ver, de entender a profundidade do abismo em que eu havia sido jogada. Com as mãos trêmulas, peguei o tablet de Clara e, pela primeira vez em anos, entrei nas redes sociais. Criei um perfil falso, com um nome genérico e sem foto. Meu coração batia descontrolado. Eu sabia que o que estava prestes a fazer iria me machucar. Mas era como tocar uma ferida para ter certeza de que ela era real. Digitei o nome de Jéssica na barra de busca. O perfil dela era aberto, uma vitrine de felicidade e luxo. E lá estava ela, sorrindo, usando um colar de pérolas que Ricardo me deu no nosso 25º aniversário de casamento. A foto tinha sido postada há 3 meses. Meu estômago se revirou. Rolei a página, e a tortura só aumentava. Havia fotos deles em Paris, na frente da Torre Eiffel, um lugar que eu sempre sonhei em conhecer com ele. A legenda dizia, vivendo o sonho com o homem dos meus sonhos. O homem era o meu marido. O sonho era a minha vida, que eles haviam roubado. Havia fotos no carro novo, o mesmo carro de luxo cuja entrada eu ajudei a pagar vendendo as joias da minha mãe. Jéssica estava no banco do motorista, fazendo um bico para a câmera, com a legenda, presente do meu amor. Cada foto era uma facada. Cada sorriso deles era um insulto à minha dor. Eles não estavam apenas juntos,
eles estavam ostentando a vida que foi construída sobre as minhas ruínas, gastando o dinheiro que era nosso, vivendo em lugares que eram meus por direito. A dor que me paralisava começou a se transformar. Ela não desapareceu, mas se cristalizou em algo duro, frio e afiado dentro de mim. Não era mais sobre tristeza. Era sobre a verdade. Eu precisava entender a extensão da mentira, a profundidade da conspiração que me destruiu. A mulher ingênua que acreditava em contos de fadas morreu. Em seu lugar, uma investigadora silenciosa nasceu, faminta por respostas. Passei os dias seguintes em uma busca obsessiva. Mergulhei nos perfis deles, nos perfis de seus amigos, conectando datas, lugares, comentários. Descobri que as viagens de negócios de Ricardo nos últimos 2 anos coincidiam perfeitamente com as férias exóticas de Jéssica. As dívidas que ele mencionou para justificar a venda do nosso apartamento não existiam em nenhum registro público que conseguia acessar. Era tudo uma farsa, um plano meticulosamente executado para me deixar sem nada. A raiva me deu um propósito. A humilhação se tornou combustível. Eu não era mais uma vítima passiva. Eu era uma mulher em busca de justiça. E foi nesse momento que meus olhos pousaram novamente na carta fechada e no cartão de visitas do Dr. Arthur Monteiro. Eu não sabia o que esperar. Talvez meu pai estivesse oferecendo uma trégua, talvez fosse apenas uma formalidade. Mas naquele momento, eu não tinha mais orgulho para me impedir. Eu só tinha necessidade de encontrar um aliado, alguém que pudesse me ajudar a navegar pelo pesadelo legal que Ricardo havia criado para mim. Peguei o telefone, o cartão amarelado tremendo em minha mão. Disquei os números lentamente, meu coração martelando contra as costelas. O que eu diria? Olá, sou a filha que abandonou o próprio pai. Estou sem um tostão e meu marido me trocou. Pode me ajudar? A humilhação era quase insuportável, mas a necessidade de respostas era maior. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Uma voz masculina, calma e profissional, atendeu do outro lado. Escritório de Arthur Monteiro, bom dia. Respirei fundo, a mulher quebrada dando lugar à mulher determinada. Bom dia, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Meu nome é Helena Almeida. Eu preciso marcar uma consulta com o Dr. Monteiro. É um assunto urgente. Eu precisava de provas. Precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. Aquele pedaço de papel amarelado parecia pesar 1 tonelada na minha mão. O nome Dr. Arthur Monteiro e um endereço em um dos distritos comerciais mais caros da cidade pareciam pertencer a um universo paralelo, um que eu havia abandonado há 30 anos. Enquanto o ônibus atravessava a cidade, eu via meu reflexo no vidro sujo da janela. Via uma mulher de 52 anos, com olheiras profundas e um casaco que já conhecia invernos demais. Eu ia encontrar o advogado do meu pai, não por causa dele, mas por minha causa. Precisava de ajuda, de uma orientação, de qualquer migalha legal que pudesse me dar alguma vantagem no divórcio humilhante que Ricardo me impôs. O prédio era uma torre de vidro e aço que arranhava o céu, um monumento ao tipo de sucesso que Ricardo sempre almejou. Cada pessoa que passava por mim no lobby parecia importante, vestindo terno sob medida e exalando um perfume de confiança e dinheiro. Eu, com meu casaco surrado e sapatos gastos, me sentia como uma fraude, uma intrusa prestes a ser descoberta e expulsa. O elevador subiu em silêncio, e a cada andar, meu estômago se revirava um pouco mais. O orgulho que me fez guardar aquela carta por tantos anos agora, parecia uma estupidez monumental. O escritório do Dr. Arthur Monteiro não era moderno ou extravagante. Era sóbrio, atemporal. Paredes forradas com livros de capa de couro, móveis de madeira escura que pareciam ter histórias para contar, e um tapete persa que abafava o som dos meus passos. O ar tinha um cheiro de couro, madeira antiga e poder, um poder silencioso e consolidado. Um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis se levantou de trás de uma mesa imponente e veio ao meu encontro. Ele não me olhou com pena, mas com um respeito que eu não sentia há anos. Era o Dr. Arthur. Ele me ofereceu um café, que aceitei com as mãos trêmulas. Sentamos em poltronas de couro confortáveis, mas eu não conseguia relaxar. Comecei a falar, a voz falhando, explicando minha situação, o divórcio, a falta de recursos, a necessidade de um conselho.
Ele me ouviu pacientemente, sem interromper, seu olhar fixo em mim, como se estivesse vendo muito mais do que a mulher quebrada à sua frente. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou na sala. Então, ele começou a falar, e suas primeiras palavras não foram sobre o meu divórcio. Foram sobre o meu pai. Ele me disse que meu pai nunca deixou de perguntar por mim, que acompanhava minha vida à distância, sempre com a esperança de que um dia eu o procurasse. Ele me disse que meu pai respeitou minha decisão de construir minha própria vida, mesmo que isso o tenha machucado profundamente. E então, com a voz carregada de uma tristeza genuína, ele me deu a primeira notícia. Meu pai havia falecido há 2 meses. A notícia me atingiu como uma onda gelada. Um soco no estômago que me deixou sem ar. Todo o ar daquela sala luxuosa pareceu desaparecer. 30 anos de silêncio orgulhoso, de ressentimento alimentado por Ricardo, que sempre pintou meu pai como um homem frio que não se importava. Tudo isso desmoronou. A chance de uma reconciliação, de um pedido de desculpas, de um último abraço, havia se esvaído para sempre. As lágrimas que eu segurei por semanas finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelo meu rosto. Chorei pela filha que eu fui, e pela relação que nunca consertei. Dr. Arthur esperou, me entregando um lenço, me dando o espaço para sentir o peso daquela perda irreparável. Quando minhas lágrimas finalmente secaram, ele se inclinou um pouco para a frente, seus olhos ainda gentis, mas agora com uma intensidade diferente. Ele me disse que a razão pela qual não me contataram antes era porque estavam seguindo as instruções estritas do testamento do meu pai. Ele me disse que meu pai, apesar do silêncio, nunca nem por um segundo deixou de me considerar o centro de seu universo. E então ele revelou a bomba. A frase que mudaria tudo. Seu pai nunca deixou de te amar, Helena, ele te deixou tudo. Eu pisquei confusa. Tudo? O que era tudo? Um pequeno apartamento? Uma poupança para me ajudar na velhice? Minha mente, acostumada com a escassez, não conseguia conceber nada além disso. Dr. Arthur pareceu ler minha confusão e continuou, sua voz calma e firme, cada palavra caindo como uma bigorna no silêncio do escritório. Você é a única herdeira de um patrimônio avaliado em $2 bilhões. 2 bilhões. Dólares. A cifra era tão absurda, tão estratosférica, que meu cérebro se recusou a processar. Um riso curto e sem humor escapou dos meus lábios. Aquilo era um erro. Um engano cruel. Eu era uma mulher que contava moedas para comprar pão. Bilhões eram números de filmes, de notícias de jornal, não da minha vida. Mas o olhar do Dr. Arthur não vacilou. Era a mais pura verdade. E ele ainda não tinha terminado. O golpe final, a reviravolta que o destino havia preparado com uma ironia quase sádica ainda estava por vir. E parte desse patrimônio, a joia da coroa do império que ele construiu, Helena, são 60% das ações, o controle majoritário de uma empresa de tecnologia e inovação chamada Inovatec Global. Inovatec Global. O nome pairou no ar, ecoando na minha cabeça como um tiro. O nome da empresa onde Ricardo era vice-presidente. O nome que eu ouvi por anos em jantares, em conversas, o palco onde ele construiu sua carreira, sua arrogância, sua nova vida. A empresa que ele se gabava de ajudar a erguer. Um turbilhão de imagens e sentimentos me engoliu. O rosto de Ricardo no restaurante, frio e desdenhoso. As fotos dele com Jéssica em iates e resorts de luxo, brindando ao sucesso deles. O carro de luxo que eu ajudei a comprar com a venda de uma joia da minha mãe. A humilhação, a dor, a sensação de ser descartada como lixo, tudo colidiu com aquela revelação. O choque foi tão intenso que me deixou tonta. Por um instante, o universo pareceu rir da minha cara. A dor da traição se misturou com a ironia cósmica da situação. Ricardo me deixou sem nada, acreditando que eu era um peso morto, enquanto ele, o grande executivo, desfrutava dos frutos de seu trabalho árduo. Mas o império que ele tanto idolatrava, o chão sobre o qual ele construiu seu pedestal de arrogância, pertencia a mim. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. As lágrimas que ameaçavam voltar
simplesmente evaporaram. O luto pela mulher ingênua que eu fui deu lugar a uma clareza cortante, fria como o aço. A dor não sumiu, ela se transformou. Virou combustível. Virou um propósito. A imagem de Ricardo, tão seguro de si, apresentando seus projetos e se gabando de seus feitos, surgiu na minha mente. Ele não era um rei em seu castelo. Ele era um rato, brincando na casa que ele não sabia que agora tinha uma nova dona. A mulher que chorava no sofá de uma amiga morreu naquela sala de reuniões. A esposa abandonada e sem recursos desapareceu. Em seu lugar, uma força que eu não sabia possuir começou a despertar. Eu olhei para o Dr. Arthur, e pela primeira vez em muito tempo, meu olhar não era de medo ou tristeza. Era de determinação. O jogo não tinha apenas virado. Um novo jogo estava prestes a começar, e desta vez era eu quem daria as cartas. Eles achavam que eu não tinha nada, mas mal sabiam eles do segredo que meu pai deixou. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. As lágrimas secaram, mas a dor não foi embora. Ela se transformou. O fogo que antes queimava minhas entranhas com humilhação e tristeza, agora ardia com uma chama fria, azul e terrivelmente focada. No escritório do Dr. Arthur, sentada na mesma poltrona de couro onde minha vida tinha virado de cabeça para baixo, eu não era mais a Helena abandonada. Eu era a herdeira da Inovatec Global. Eu era o poder secreto que Ricardo nunca soube que existia. Dr. Arthur me olhava com uma mistura de pena e preocupação, provavelmente esperando que eu desabasse a qualquer momento. Mas quando eu finalmente levantei o rosto, não havia mais lágrimas. Havia apenas uma pergunta. Eu o encarei e disse com uma voz que mal reconheci como minha, tão firme e desprovida de emoção. Doutor Arthur, eu quero saber tudo, cada detalhe da empresa, cada projeto, e principalmente, tudo sobre o departamento do Sr. Ricardo Vargas. A pena em seu olhar foi substituída por uma centelha de respeito. Ele assentiu, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Ele entendeu. A guerra não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Minhas semanas seguintes se tornaram um borrão de café forte, noites mal dormidas e o cheiro de papel antigo dos arquivos que Dr. Arthur trazia para mim. Eu me mudei para um flat discreto, pago com uma pequena parte da minha nova fortuna. Ali, naquela solidão anônima, eu me transformei. A mulher que passava horas escolhendo o arranjo de flores perfeito para um jantar de negócios, deu lugar à mulher que passava horas dissecando relatórios financeiros trimestrais. A esposa que ajustava a gravata do marido, agora estudava o organograma da empresa, memorizando nomes, funções e, mais importante, alianças e rivalidades. Dr. Arthur foi meu mentor incansável. Ele me ensinou a ler um balanço, a identificar uma anomalia em uma planilha de despesas, a entender as complexas políticas do conselho de diretores. Ele me explicou o poder que 60% das ações me conferiam. Eu não era apenas uma acionista. Eu era a dona. Eu podia nomear e demitir o conselho. Eu podia vetar qualquer projeto. Eu podia liquidar a empresa inteira se quisesse. Mas meu plano era muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais cruel. O plano não era simplesmente demiti-lo. Isso seria fácil demais, uma vingança vazia. Meu objetivo era outro, muito mais profundo. Era desmantelar publicamente o legado que ele acreditava ter construído, usando a própria escada que ele usou para subir como um instrumento de sua queda. A vingança precisava ser corporativa, fria e executada diante das mesmas pessoas que ele tanto se esforçava para impressionar. O plano tomou forma em 3 fases meticulosas. A primeira fase era a do conhecimento. Eu devorei cada relatório de desempenho de Ricardo dos últimos 5 anos. Li cada e-mail trocado entre ele e os diretores, que Dr. Arthur conseguiu acesso legalmente como representante da acionista majoritária. Eu estudei seu grande projeto de expansão internacional, aquele que ele considerava a joia de sua coroa, a obra que o levaria à cadeira de CEO. Eu o conhecia profissionalmente melhor do que ele mesmo. Eu sabia onde ele era competente, mas, principalmente, eu descobria onde ele era negligente, onde sua arrogância o deixava cego. A segunda fase foi a da investigação.
A arrogância de Ricardo não se limitava à sua vida pessoal. Ela certamente tinha transbordado para sua vida profissional. Eu pedi a Dr. Arthur que contratasse, discretamente, a melhor firma de auditoria forense do país. Eles não investigariam a empresa inteira, o que levantaria suspeitas. A ordem foi específica: uma auditoria profunda e silenciosa em todas as operações, contratos e despesas gerenciadas pelo departamento de Ricardo Vargas nos últimos 2 anos. Eu queria os esqueletos. E como eu suspeitava, o armário dele estava lotado. Em 2 semanas, o relatório preliminar estava em minhas mãos. Contratos superfaturados com empresas de amigos. Despesas de viagens de luxo com Jéssica disfarçadas de custos corporativos. Bônus injustificados para aliados dentro de seu departamento e, o mais grave, evidências de assédio moral contra funcionários que o questionavam. A arma estava carregada. A terceira e última fase era a da armadilha. A humilhação de Ricardo precisava ser auto-infligida. Ele mesmo precisava se colocar sob os holofotes, orgulhoso e cego, para que a queda fosse ainda mais espetacular. Com todas as provas em mãos, eu instruí Dr. Arthur a convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Diretores. O motivo oficial seria a apresentação da nova acionista majoritária, uma figura reclusa que, até então, permaneceria anônima. E, como um gesto de confiança e reconhecimento, essa nova acionista exigia que o vice-presidente de operações, o brilhante Ricardo Vargas, apresentasse pessoalmente seu grandioso projeto de expansão. Eu sabia como a mente dele funcionava. A notícia de uma acionista misteriosa e poderosa que já o admirava à distância seria como música para seus ouvidos. Seria a validação final de seu gênio, a confirmação de que ele era o centro do universo da Inovatec. Eu o estava convidando para o palco de sua maior glória, sem que ele soubesse que eu mesma havia construído o alçapão sob seus pés. Ele não estaria apenas apresentando um projeto, estaria apresentando seu próprio epitáfio profissional. Eu me sentei na sala do meu flat, o relatório da auditoria de um lado e o convite formal da reunião do outro. Pela primeira vez em meses, eu sorri. Não era um sorriso de felicidade, mas um sorriso de certeza. A caçada havia terminado. A execução estava prestes a começar. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. Demitir Ricardo seria fácil demais. Seria rápido, quase um alívio para ele. E depois de 30 anos de dedicação, eu não queria dar a ele um alívio. Eu queria dar a ele uma lição. Uma que ele jamais esqueceria. O plano não era apenas tirá-lo da empresa. Era desmantelar publicamente a imagem de sucesso que ele construiu sobre as minhas ruínas. A queda dele precisava ser do tamanho do pedestal que ele mesmo ergueu com sua arrogância. E para isso, eu precisava que ele subisse o mais alto possível, cego pela própria vaidade, antes de puxar o tapete. Foi assim que nasceu a ideia da falsa calmaria. A calmaria que precede a tempestade perfeita. Meu primeiro movimento foi através do Dr. Arthur. Ele, com sua postura impecável e credibilidade inquestionável, convocou uma reunião preliminar com o conselho, sem a minha presença, claro. A instrução era clara: criar um mito. Dr. Arthur informou aos diretores que a nova acionista majoritária era uma investidora internacional, extremamente discreta, quase reclusa, que fez sua fortuna no exterior e agora estava voltando seu capital para o Brasil. Ele a descreveu como uma figura enigmática, que valorizava resultados acima de tudo e preferia, por enquanto, manter o mais absoluto anonimato até a reunião oficial de apresentação. O conselho, acostumado com os egos inflados do mundo corporativo, ficou fascinado com a ideia daquela figura misteriosa e poderosa, e então veio a isca. Dr. Arthur, com a seriedade de um mensageiro real, comunicou que a nova acionista havia passado as últimas semanas analisando minuciosamente os relatórios de desempenho e que estava particularmente impressionada com a visão e a agressividade de um certo vice-presidente de operações. Assinou o Sr. Ricardo Vargas. A investidora anônima via nele o futuro da Inovatec Global. Quando o Dr. Arthur me contou, por telefone, a reação silenciosa e presunçosa do conselho, eu fechei os olhos e pude ver a cena.
Pude ver o peito de Ricardo se estufando, o sorriso contido de superioridade que ele tentava disfarçar. Ele não estava apenas feliz, ele se sentia validado, coroado. Eu não precisei de espiões para saber como Ricardo reagiu nos dias seguintes. Bastou olhar as redes sociais de Jéssica. As postagens se tornaram um desfile de arrogância. Fotos de jantares nos restaurantes mais caros da cidade. Brindes com champanhe importado. Legendas que escorriam presunção. Uma delas dizia: celebrando o futuro, o talento sempre é reconhecido. Em outra, uma foto do pulso dele, com um relógio novo e caríssimo, com a legenda: presente para o homem que está prestes a conquistar o mundo. Cada postagem deles não me trazia mais a dor da traição, mas um tipo de calma gélida, uma satisfação sombria. Era a calma do caçador que vê sua presa caminhando, confiante e cega, direto para a armadilha. Eles estavam comemorando a própria ruína e transmitindo ao vivo para quem quisesse vereador. Eu podia quase ouvir as conversas deles no apartamento luxuoso que um dia foi meu lar. Ele, com sua voz impostada, diria: eu te disse, meu amor. Ninguém poderia ignorar meus resultados. Essa nova dona é inteligente, ela sabe quem realmente move as engrenagens desta empresa. E Jéssica, com aquela voz melosa e calculista, responderia: você não será apenas vice-presidente por muito tempo, Ricardo. Você será o presidente. Eu sempre soube. E eu estarei ao seu lado, como sua primeira dama corporativa. A ingenuidade deles era quase poética. Eles, que se achavam tão espertos por terem me enganado, eram as pessoas mais fáceis de manipular que eu já havia conhecido. Bastava afagar seus egos gigantescos. Enquanto eles viviam em sua bolha de celebração, eu passava minhas noites em claro, mas não por insônia ou tristeza. Eu estava trabalhando. Com o Dr. Arthur e a equipe de auditores, eu mergulhei fundo nos números que Ricardo apresentava como seus grandes triunfos. Descobrimos tudo. Os contratos com fornecedores de amigos, com preços inflacionados em 10%, cuja comissão ia direto para uma conta secreta. As notas de despesas de viagens que nunca aconteceram. Os bônus pagos a funcionários leais a ele, não por mérito, mas por silêncio. E o mais podre de tudo, os depoimentos anônimos, coletados pela auditoria, de jovens funcionários que descreviam um ambiente de trabalho tóxico, marcado pelo assédio moral e pela cultura do medo, liderada por ele e por sua fiel escudeira, Jéssica. Ele não era um gênio dos negócios. Era um parasita fantasiado de executivo. A cartada final foi dada uma semana antes da reunião. Dr. Arthur enviou um comunicado oficial a Ricardo. A mensagem dizia que a nova acionista majoritária fazia apenas uma exigência para a reunião extraordinária: que o Sr. Vargas apresentasse pessoalmente seu grandioso projeto de expansão para a América Latina. O projeto da vida dele. Aquele que ele vinha desenvolvendo há meses e que, segundo ele, colocaria a Inovatec Global em um novo patamar. Para ele, aquilo não era uma ordem, era um convite para o seu espetáculo de coroação. Ele passou a semana seguinte imerso em planilhas, gráficos e ensaios diante do espelho. Ele estava obcecado em entregar a apresentação mais brilhante de sua carreira para impressionar sua admiradora secreta. Cada número que ele selecionava para exibir seu sucesso era, na verdade, uma prova que eu usaria para expor suas fraudes. Cada palavra de autoconfiança que ele ensaiava era mais um tijolo que ele colocava na parede contra a qual seria fuzilado. Ele estava polindo a arma que seria usada contra ele mesmo e estava orgulhoso disso. A armadilha estava montada. A isca, suculenta e irresistível, tinha sido engolida sem a menor hesitação. A data da reunião estava marcada. O palco para o último ato de sua carreira estava pronto. E eu, a diretora anônima da peça, estava aguardando nos bastidores, pronta para entrar em cena. Ele mordeu a isca, convencido de que tinha vencido. Mal podia esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. O ar na sala de reuniões do 50º andar ficou rarefeito no instante em que o Dr. Arthur pronunciou meu nome. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som. Era um vácuo pesado, denso, que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. Eu caminhei lentamente, o som dos meus saltos no mármore polido ecoando como a batida de um relógio do juízo final.
Meus olhos estavam fixos em Ricardo. Ele estava pálido, uma palidez doentia que se espalhava de seu pescoço para as orelhas. Sua boca, que minutos antes proferia palavras de ambição com tanta confiança, estava entreaberta em um "o" mudo de puro choque. Ao seu lado, Jéssica parecia uma estátua de cera. Aquele sorriso presunçoso, que ela usava como um acessório caro, tinha derretido, deixando para trás uma máscara de pânico e incredulidade. Eu parei na cabeceira da longa mesa de mogno, o lugar que, por direito, agora era meu. Passei meu olhar por cada um dos membros do conselho, homens poderosos que me olhavam com uma mistura de confusão e respeito recém-descoberto. Finalmente, meus olhos voltaram para o homem com quem dividi 30 anos da minha vida. O homem que me descartou em um restaurante caro, deixando-me para pagar a conta da minha própria humilhação. Minha voz soou, calma e cortante, fatiando o silêncio como uma lâmina de gelo. Bom dia, senhores, e bom dia, Ricardo. Ele estremeceu ao ouvir seu nome. Era como se eu tivesse lhe dado um choque elétrico. Vi sua mão, que segurava uma caneta de luxo, tremer levemente sobre a mesa. Eu continuei, meu tom perfeitamente nivelado, desprovido de qualquer emoção que não fosse uma autoridade fria. Ricardo, devo admitir que seu projeto de expansão é impressionante, no papel. Fiz uma pausa dramática, deixando a qualificação pairar no ar como um veneno. As projeções são audaciosas, os gráficos são impecáveis. Você sempre foi muito bom em criar uma fachada de sucesso. O rosto dele se contorceu. Ele tentou falar, gaguejar uma pergunta, uma negação, qualquer coisa. Mas eu levantei uma mão, um gesto pequeno e contido que o silenciou instantaneamente. O poder naquela sala havia mudado de mãos de forma tão absoluta que era palpável. O problema, Ricardo, eu disse inclinando-me ligeiramente para a frente, é que fachadas não resistem a uma análise aprofundada. E foi exatamente isso que eu ordenei na semana passada, assim que assumi minha posição. Uma auditoria completa e irrestrita do seu departamento. O pânico nos olhos dele se transformou em puro terror. Ele olhou para Jéssica buscando apoio, mas ela estava em seu próprio inferno particular, os olhos arregalados, a respiração curta e superficial. Ela sabia o que estava por vir. A auditoria revelou algumas irregularidades fascinantes. Continuei, saboreando cada palavra. Como, por exemplo, dezenas de contratos superfaturados com empresas de fachada, cujos proprietários são, que coincidência, amigos próximos seus. Revelou também um padrão consistente de desvio de verbas de marketing para contas pessoais no exterior. E o mais grave, revelou uma cultura de assédio moral e intimidação dentro do seu departamento, liderada diretamente por você e pela sua assistente. Meu olhar se moveu para Jéssica. Ela encolheu na cadeira, como se quisesse se tornar invisível. Senhorita Moraes, eu disse, meu tom agora gélido. Seus acessos à rede da empresa, seu e-mail corporativo e seu crachá de acesso foram revogados há exatamente 5 minutos. Você não trabalha mais para a Inovatec Global. Na verdade, considerando as evidências que temos, é provável que você passe a responder a outras autoridades em breve. Lágrimas de raiva e medo brotaram nos olhos dela. A mulher ambiciosa e calculista havia desaparecido, dando lugar a uma garota assustada que havia apostado tudo no cavalo errado. Então, voltei-me para o prêmio principal. Para Ricardo. Ele estava desfeito. O terno caro parecia subitamente grande demais para ele. A gravata de seda, que eu tantas vezes ajustei, agora parecia uma forca. Ele era a imagem da ruína. E quanto a você, Ricardo, eu disse, minha voz baixando para um sussurro que todos na sala podiam ouvir. Você, que construiu sua carreira nas minhas costas. Você, que me disse que eu não me encaixava mais na sua vida de sucesso. Você, que me deixou sem nada, acreditando que eu era apenas um fardo obsoleto. Eu me ergui em toda a minha altura, sentindo o poder de cada centavo dos 2 bilhões de dólares do meu pai, o poder de cada lágrima que derramei, o poder da minha dignidade redescoberta. Ricardo Vargas, por fraude e apropriação indébita e má conduta grave você está demitido por justa causa, com efeito imediato. O som que ele emitiu foi um engasgo, um soluço de um homem que via seu universo inteiro implodir diante de seus olhos. Eu fiz um sinal discreto para a porta. 2 seguranças altos e impassíveis entraram na sala.
A segurança irá acompanhá-los até suas mesas para recolherem seus pertences pessoais. E apenas os pessoais. Por favor, deixem seus crachás, chaves e celulares da empresa com eles na saída. A humilhação foi total, absoluta, executada com precisão cirúrgica na frente do mesmo conselho que ele passou anos tentando impressionar. Vê-lo se levantar, trêmulo, os ombros caídos em derrota, enquanto seguranças se postavam ao seu lado, foi a cena final da peça trágica que ele mesmo escreveu. Ele e Jéssica foram conduzidos para fora como criminosos, sob o olhar chocado de todo o andar executivo. O império que ele achava ter construído desmoronou em menos de 10 minutos. A expressão no rosto deles quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. Da janela do meu novo escritório, o mesmo que um dia foi o sonho de Ricardo, eu assisti ao espetáculo final. Não senti prazer, não senti ódio. Senti apenas o silêncio frio e pesado da justiça. Lá embaixo, no lobby de mármore reluzente, Ricardo e Jéssica caminhavam, cada um carregando uma pequena caixa de papelão com seus pertences. A procissão da vergonha. Ele, que sempre andava com o peito estufado e o queixo erguido, agora olhava para o chão, o terno caro parecendo uma fantasia mal ajustada. Ela, que usava os corredores da empresa como sua passarela particular, tentava esconder o rosto, os ombros encolhidos. Os funcionários não apontavam nem zombavam. Pelo contrário, o silêncio deles era a maior condenação. Eram olhares de lado, sussurros que cessavam quando eles passavam, e um sentimento quase palpável de alívio coletivo. O reinado de arrogância e intimidação havia terminado. A segurança os acompanhou até a porta giratória, um gesto protocolar, mas que para eles significava a expulsão do paraíso que acreditavam ter conquistado. Quando a porta girou e eles ficaram do lado de fora, na calçada cinzenta da cidade, eles pareceram menores, insignificantes. O castelo de cartas que eles construíram com a minha dor desmoronou em questão de horas. A notícia da demissão por fraude correu pelos corredores e pelo mercado financeiro como um incêndio. O passo seguinte, executado com precisão pelo Dr. Arthur, foi o congelamento de todas as suas contas bancárias e cartões de crédito como parte do processo de investigação de fraude que eu havia iniciado. O dinheiro roubado, o luxo que eles ostentavam nas redes sociais, tudo foi bloqueado. Recebi uma foto no meu celular naquela tarde. Era o carro de luxo de Ricardo, aquele que comprei com a venda da joia da minha mãe, sendo guinchado da vaga de vice-presidente na garagem. No dia seguinte, a notificação de despejo foi entregue no apartamento de luxo onde eles viviam. O mesmo apartamento que ele disse ter vendido para cobrir dívidas, mas que na verdade ele havia alugado para viver com ela. As mentiras tinham pernas curtas e um preço muito alto. No final da tarde, meu celular vibrou sobre a mesa de mogno. O nome de Ricardo brilhava na tela. Por um segundo, a imagem dele no restaurante, me descartando como se eu fosse nada, veio à minha mente. Lembrei da sua voz fria, do envelope deslizando pela mesa, da humilhação pública. Agora, era ele do outro lado da linha, sem dúvida desesperado, talvez até chorando, pronto para implorar. Meu dedo se moveu sobre a tela. Eu não atendi. Apenas rejeitei a chamada. Em seguida, com a mesma calma, abri a lista de contatos, encontrei o nome dele e apertei bloquear. Nenhuma lágrima, nenhuma hesitação. A mulher que ele destruiu não existia mais para atender a sua chamada. Dr. Arthur entrou na minha sala pouco depois, trazendo um café. Ele me contou que dezenas de e-mails de agradecimento de funcionários dos departamentos de Ricardo estavam chegando. Pessoas que sofreram em silêncio por anos, que viram amigos serem demitidos injustamente, que suportaram a cultura tóxica que ele e Jéssica criaram. Naquele momento, eu entendi. Minha vingança não foi apenas sobre mim. Foi sobre restaurar a ordem, sobre dar voz aos silenciados. Eles não perderam apenas o emprego e o dinheiro. Perderam a única coisa que realmente importava para eles: o status, a ilusão de poder que usavam para esmagar os outros. Eles finalmente tiveram o que mereciam, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. 6 meses se passaram desde aquele dia na sala de reuniões. 6 meses em que a poeira da demolição que eu causei finalmente assentou, e sobre os escombros da minha vida antiga eu comecei a construir algo novo.
Algo que era verdadeiramente meu. A Inovatec Global não era mais o reino de Ricardo, um lugar movido a ego e intimidação. Sob a minha liderança, o medo foi substituído pelo respeito. A competição tóxica deu lugar à colaboração. Eu implementei programas de bem-estar e criei uma política de tolerância zero para qualquer tipo de assédio, garantindo que ninguém mais passasse pelo que eu sei que muitos sofreram em silêncio sob o comando dele. A vingança, percebi, não era o destino final. Era apenas a ferramenta necessária para limpar o terreno. O verdadeiro trabalho veio depois. Para honrar a memória do meu pai, o homem que, mesmo à distância, me deu a chance de recomeçar, criei a Fundação Almeida. Uma organização dedicada a apoiar financeiramente e legalmente mulheres com mais de 50 anos que, como eu, se viram abandonadas e precisaram reconstruir suas vidas do zero. Cada mulher que ajudávamos era uma forma de agradecer a ele e de dar um novo significado à minha própria dor. Eu também me reconectei com as amizades que havia deixado de lado, ocupada demais em ser a esposa perfeita. Os almoços que eu cancelava por Ricardo agora eram sagrados. As risadas com minhas amigas se tornaram a trilha sonora da minha nova liberdade. Eles não viam em mim uma magnata dos negócios, mas simplesmente a Helena, a amiga que finalmente havia se encontrado. E quanto à casa, aquela que foi o palco da minha antiga vida, das minhas alegrias e da minha humilhação final, eu a comprei de volta num leilão. No começo, achei que seria doloroso, mas quando entrei pela porta da frente, não senti o fantasma do passado. Senti apenas paz. O espaço não pertencia mais às memórias dele, pertencia a mim. A cena final da minha história não acontece em uma sala de reuniões imponente, mas aqui, no jardim que eu sempre cultivei com tanto amor. O sol da tarde aquece meu rosto enquanto seguro uma xícara de chá fumegante. As rosas que plantei há anos nunca estiveram tão bonitas. Olhando para elas, eu entendo tudo. Eu não sou mais a esposa de Ricardo. Não sou a vítima. Não sou a vingadora. Eu sou Helena Almeida. Uma mulher que perdeu tudo para descobrir que já possuía a única coisa que importava. Ela mesma, livre, inteira e finalmente em casa. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.